Ela poderia ter seguido em frente. Podia ter fingido que não viu nada e embarcado com o resto do mundo apressado, deixando o salão do aeroporto voltar ao seu zumbido indiferente. Mas parou. O piso de mármore refletia as luzes frias e os passos apressados como se fosse um espelho inclemente do mundo. Entre malas rolantes e anúncios de embarque, uma lata de biscoito amassada rolou pelo chão e bateu nos sapatos de salto alto de uma mulher que caminhava apressada, sem dar importância. Do outro lado, uma mala de papelão, presa com fita adesiva, tremia nas mãos de Isadora. O rosto dela estava inchado de sono e de noites sem descanso. Os dedos marcavam o cabo improvisado da mala. No bolso do casaco, R$ 72 dobrados e um bilhete amassado. Recife. Último adeus. Foi tudo tão rápido que muitos só lembraram depois. Um clarão de dor, o ruído abafado de uma queda que não deveria acontecer ali, entre as esteiras e o painel luminoso. Dona Helena, elegante, batom perfeito, cardigã de seda, deslizou do banco e bateu com a cabeça. A cabeça fez um som surdo no piso. Um fio de sangue se misturou ao pó de cera. O primeiro reflexo coletivo foi de hesitação. Olhares correram. Passos desviaram. Ninguém parou. Isadora não pensou. Se ajoelhou. A lata de biscoito ficou esquecida ao lado. Tirou a tampa da bolsa com mãos firmes, tirou o lenço, encharcou-o levemente no bebedouro mais próximo e colocou na testa da senhora. Chamou por ajuda. Uma voz logo atrás disse para ela se levantar, que estava atrapalhando. Um segurança passou com os olhos que não viam. Uma mãe puxou o filho para longe, como se a presença do desconforto contaminasse a criança. Fica aqui quieta, dona. Ela sussurrou como se pudesse falar direto para as vértebras da coragem dissolvida da outra mulher. Respira. Eu tô aqui. Ferrugem de medo encheu a garganta de Isadora quando voluntários emergiram. Um homem de jaleco, depois outro, e alguém apertou o botão do primeiro socorro. A ambulância demorou. O tempo se esticou entre o brilho dos letreiros e os solos de piano que tocavam na cabeça dela. Memórias da mãe morrendo no quarto de casa. A respiração que se foi aos poucos. O sorriso que ficou na boca. Ela apertou a mão enrugada de Dona Helena, como se existisse alguma coisa concreta que pudesse segurar e não deixar a morte levar. Quando a maca estava pronta e o corredor se encheu de pessoas com telefones apontados, Isadora deixou o lugar. A chamada do embarque tinha se esgotado. Um aviso eletrônico piscou o número do voo. O portão fechou. A aeromoça fez cara de reprovação. Era impossível dizer ao tempo para voltar. No banco perto do portão fechado, os olhos de Isadora encontraram os de um homem de terno escuro, que não se parecia com os demais passageiros. Ele estava a uma distância respeitosa, como se observasse um quadro. A gravata estava justa, os sapatos eram italianos, e o olhar dele tinha uma estranha mistura de curiosidade e algo mais denso. Um interesse que não era apenas notícia. Havia, naquela observação, uma espécie de registro metódico. Ela pegou o bilhete amassado de Recife e o acariciou com os polegares. Não só por nostalgia, mas por necessidade. Precisava ir. Precisava fechar o adeus. Precisava também de um favor que aliviasse a pressão de seu Joaquim, que cobrava aluguel com a voz de quem já havia decidido que a misericórdia não fazia parte da matemática da sua porta. Ao se levantar para ir buscar uma nova passagem, encontrou um bilhete dobrado sobre o banco. Um papel limpo, sem selo, com uma frase curta. Se puder, volte ao portão 12 em 15 minutos. Não havia mais nada, nem carimbos, apenas uma caligrafia precisa. Ela pensou em ignorar. Pensou muitas vezes, mas a vida dela era feita de respostas improvisadas para questões que o mundo não se dava ao trabalho de ouvir. Quando voltou ao portão, o homem do terno se aproximou. Não houve alarde nem discurso. Ele estendeu um envelope com o nome da companhia aérea e dentro um bilhete com data do próximo voo para Recife. Não perguntou o porquê dela ter perdido o outro. Não pediu prova de nada. Vá, disse ele a voz baixa, quase um comando gentil. Haverá outra passagem. Não fique sem isso. Isadora recebeu o envelope com a ponta dos dedos ainda tremendo. O homem não sorriu. Apenas anotou, com um movimento quase mecânico, algo no ar.
A audiência das pessoas ao redor não se transformou em solidariedade. Foi só um pequeno gesto num universo cheio de pequenos gestos que não somam. Antes de embarcar, Isadora observou a mãe no bolso do casaco, o bilhete da sepultura, a foto que guardava num plástico amarelado. Olhou para o aeroporto como se fosse atravessá-lo pela última vez e talvez por isso viu mais do que os outros. Viu a pressa que se transforma em indiferença e a mesma pressa que pode às vezes apenas hesitar por um segundo. Se você já presenciou algo parecido, alguém que ficou quando todos seguiram, escreva nos comentários uma vez em que a coragem de outra pessoa te tocou. Fica comigo até o fim desta história. O avião para Recife foi uma cápsula de silêncio. Ao lado, um menino chorava pedindo um lanche. Isadora fechou os olhos e repetiu o nome da mãe como quem segura uma oração. Em foto de telefone, havia uma lembrança do cabelo ralo dela emaranhado no travesseiro. Havia o gif de uma boca que nunca mais falaria. No cemitério, o pó batia nos pés descalços das pessoas que vinham dizer adeus. O lugar era quente, o ar perfumado de terra seca e incenso barato. Ela enterrou a mãe com as mãos que toda a vida tinham lavado pratos, varrido o chão e costurado as roupas que foram seu corpo e sua reputação. Quando o último punhado de terra caiu sobre o caixão, Isadora sentiu uma coisa rara, alívio e reprovação misturados. Alívio por ter cumprido o que era humano fazer, reprovação porque não tivera dinheiro, tempo ou vida suficiente para ter feito mais. Voltar para São Paulo significava voltar para a rotina que mordiscava suas possibilidades. Significava encarar seu Joaquim e suas contas, e a sensação de ter falhado com um tempo que também falhou com ela. O retorno foi mais curto que o medo. No primeiro dia de volta, foi ao emprego no edifício onde limpava os escritórios de madrugada. Explicou que tinha ido a Recife. O supervisor olhou e disse apenas que ninguém podia se ausentar sem aviso. Não importa que o telefone não pegasse com o enterro. Não importou que os olhos dele se suavizassem por um segundo. Ela recebeu uma rescisão por justa causa, ou talvez por falta de oportunidade de desculpas. Saiu sem o último pagamento, com o avental dobrado sobre o braço. A notícia correu rápido entre os outros 2 lugares onde trabalhava. A padaria que a recebia no fim da tarde e a clínica onde limpava um corredor ao meio-dia. A dona da padaria disse que não podia mais depender de quem perdia dias importantes. O gerente da clínica olhou para as folhas de ponto e mencionou que faltas eram sinal de risco para pacientes e para a reputação. Em 3 dias, Isadora estava sem o trio de empregos que, somados, mantinham o pouco que tinha. O apartamento minúsculo, o aluguel atrasado e a ameaça baixa e constante de seu Joaquim. "Quantos meses você me deve?" formaram uma tempestade pronta para desabar. Na rua do barraco, as crianças viravam as costas e a vizinhança murmurava sem crueldade, como se dissesse apenas o que a dureza da vida já havia ensinado a falar. Dona Rosa trouxe um prato de comida e um olhar que dizia: "Você fez o que tinha de fazer." Juninho ofereceu a rede velha para ela dormir, mas nem rede nem solidariedade pagavam as contas. Isadora passou a noite contando o dinheiro certo no bolso, antecipando cada centavo. R$2 era um depósito de orgulho e de desespero ao mesmo tempo. Podia comprar passagem de ônibus, um saco de açúcar, um empréstimo de última hora. Nessas horas, o homem do terno reapareceu muito de leve. Não em carne e osso, mas numa folha dobrada deixada sob a porta. Um envelope sem remetente, com um cartão com um nome que ela nunca tinha ouvido. Fundação Aurora. Havia um número de telefone e uma rua de vidro e jardim. No verso, uma frase curta: "Precisamos falar com quem viu o que viu." A curiosidade é uma moeda que vale mais quando a fome aperta. Isadora discou o número entre tremores e esperanças. Atendeu uma mulher que se apresentou como Patrícia. A voz dela era suave e eficiente, como se administrasse não só papéis, mas um catálogo de corações. Pediu um encontro, disse que o trabalho era um projeto de escuta e seleção e que não precisavam de currículo, apenas de sensibilidade. Não perguntaram sobre escolaridade, não pediram checagem de antecedentes. Era como se, naquela sala envidraçada,
o que valesse fosse o que não se pode medir em diplomas. No primeiro dia na Fundação Aurora, Isadora entrou num prédio que parecia flutuar, parede de vidro, recepção minimalista, plantas que eram decoração e pessoas com pastas embaixo do braço. Havia um pequeno salão onde histórias chegavam enfileiradas em envelopes, cartas dobradas e bilhetes amargos. Patrícia a recebeu com um aperto de mão firme, anotando alguma coisa num bloco. "Acha que está pronta para escutar?" perguntou Patrícia, como se aquilo fosse a primeira prova. "Eu sou boa em ouvir", respondeu Isadora, porque era verdade. Escutar era a profissão que a vida dela havia imprimido. Ouvir a respiração de doentes, o desabafo de vizinhos, o silêncio da própria mãe. Ela começou a trabalhar sem uniforme formal. Não deu crachá no início, apenas um carinho nos bolsos do casaco que a fez sentir-se mais humana. O trabalho era estranhamente simples e profundamente invasivo. Ler histórias de famílias, visitar casas, conversar com pessoas que, de outro modo, seriam apenas números em uma lista de assistência social. Sua tarefa era escolher prioridades. Quem precisava de um concerto de telhado primeiro? Quem devia receber o fogão? Quem tinha um neto com febre que poderia virar tragédia sem atenção? Isadora fazia escolhas com base em intuição temperada pelos olhos e pelo cheiro das casas. Havia ceticismo por outros lados. Ricardo e Vanessa, colegas recrutados para tarefas administrativas, cochichavam com um riso contido. Ricardo parecia sempre com uma planilha na mão, a voz de quem aprendeu a comparar problemas com colunas e números. Vanessa dobrava os papéis com precisão e não escondia uma dúvida constante. Como medir o resultado daquele tipo de ajuda? Seus olhares não eram hostis, apenas profissionais demais para o calor das histórias que chegavam. Isadora ouviu comentários que a faziam corar, e algumas vezes duvidar. Se a gente der para um, tem que ter critério. Muito emocional. Como mensurar se isso vai dar certo? Mas o que ela ouvia era a rigidez de quem vive em mesas claras. No primeiro dia em campo, ela foi até uma vila onde o chão seco se partia em caminhos de barro. Uma senhora chamada Marlene abriu a porta com a mão suja de farinha. A casa era uma estrutura de madeira que rangia. O filho, um rapaz com o olhar cansado, contou que a única geladeira tinha parado e que, em época de calor, o leite das crianças estragava e os remédios para o avô perdiam o efeito. Isadora ficou em silêncio por um tempo, sentou-se e deixou que a família falasse tudo. Depois anotou sem dramatismo, o que era urgente. "Às vezes o que salva não é o grande projeto", disse ela baixinho para a família, como um consolo. "É o que dá para fazer agora." Algumas semanas passaram com pequenos milagres que não davam manchete. Um fogão novo para Dona Marlene, uma visita ao posto de saúde que funcionou, um kit de roupas para o menino. Isadora entregava a chave do suporte social com a mesma mão que tinha segurado a testa de Dona Helena no aeroporto. Em cada entrega, buscava respeito. Tratava as famílias como clientes de humanidade e não como números para empilhar em relatórios. Mas o vento que soprava de dentro daquela fundação tinha outros ruídos. Há furtos de sensibilidade que não se revelam aos olhos. A dúvida sobre por que alguém sem currículo foi escolhida. A pouca vontade de explicar os critérios. As reuniões onde as portas se fechavam e as palavras se perdiam em jargões. Ele começou a notar coisas que pareciam pequenos atalhos. Pastas com fotos organizadas em sequências estranhas, relatórios com anotações de observações pessoais, um banco de dados que não aceitava apenas números. Isadora também começou a sentir o peso do julgamento alheio. Onde ela passava com o uniforme invisível da humildade, Ricardo e Vanessa viam performatividade. Patrícia, por vezes, sorria com uma gentileza que não era simples. Havia nos olhos dela uma lógica que Isadora tentava decifrar. Era bondade? Era estratégia? Ou era outro modo de medir humanidade? Num dia de calor pesado, numa sala pequena de reuniões com janelas que filtravam a cidade, o diretor fez uma apresentação curta. Ele falou de metas, de públicos, de resultados. Não havia muitos detalhes sobre como as informações eram coletadas. Havia, sim, uma palavra repetida: genuinidade.
Genuinidade para garantir que os recursos fossem aplicados com justiça. Genuinidade para proteger a fundação das fraudes. Genuinidade como critério final para selecionar quem teria o benefício. Palavras que soavam corretas, quase nobres, mas que começaram a deixar um rastro de desconforto. No fim do turno, quando o prédio já se esvaziava e o vidro devolvia a imagem fragmentada da cidade, Isadora ficou reorganizando envelopes. Abriu uma pasta que havia sido deixada por engano sobre a mesa. Nada de especial, pensou. Apenas papéis. O toque do papel na mão trouxe uma sensação estranha. Entre projetos e fichas, havia uma fotografia amassada. Era a imagem de uma mulher caída no chão de mármore, com a mesma blusa que Isadora tinha visto naquela manhã. O coração dela apertou. Virou a foto. Havia uma anotação, 1 hora e um número. Não estava o nome dela escrito, mas a imagem era inconfundível. Isadora guardou a foto no bolso como quem segura uma pedra cortante. Não sabia ainda por que aquilo estava ali, nem por que havia viajado da memória do aeroporto para a mesa daquela fundação. Havia uma explicação que encontraria ali, pensou, e outra que vinha de longe de uma dúvida que crescia. Quem fazia as perguntas escondidas por trás das boas intenções? Quem dividia o mundo entre autêntico e falso? Ela saiu do prédio com passos incertos. Lá fora, a cidade brilhava com luzes e o eco dos carros. A fotografia lhe pesava no corpo como uma acusação velada. Não era só a imagem que a perturbava, era a sensação de ter sido observada como se a sua bondade fosse um experimento. Enquanto caminhava, voltou a pensar no homem do terno. Lembrou o gesto seco com que ele estendeu o envelope no aeroporto. Lembrou o olhar que naquela hora parecia medir. Não havia ainda nome para esse olhar, e por enquanto não havia ainda a coragem de perguntar. Havia somente a decisão de continuar, de não permitir que a suspeita arrefecesse a força do que vinha fazendo. No outro dia, ao bater o ponto, Isadora encontrou Patrícia já esperando. A mulher lhe entregou uma pasta nova, com uma lista de visitas e uma anotação improvisada. Comece pela Rua do Limoeiro. Prioridade: família com bebê. Relatório até sexta. Havia no canto da folha uma assinatura rápida. Nenhum pedido de justificativas sobre o bilhete, nem sobre a fotografia. Só ordens sutis e a rotina. Ela pegou a pasta e sentiu um misto de alívio e medo. Saber o que fazer lhe dava força. Mas havia coisas que não se desfaziam com a força. A sensação de que, na base de tudo, havia uma rede de olhos que a monitorava como se fosse objeto de estudo. Ela colocou a fotografia dentro da pasta, escondida entre as folhas, e tocou o papel como quem tenta entender se aquilo era acaso ou parte de uma arquitetura maior. A Rua do Limoeiro era um emaranhado de casas grudadas, roupas estendidas, crianças comendo espuma de sorvete derretido. A família que a esperava tinha um bebê no colo e a agonia no sorriso. Na conversa, Isadora viu de novo a vida como um nó que precisa ser desatado com leveza. Apontou soluções, recontou uma história de respeito, anotou o que era imprescindível. No fundo, sabia que cada pequeno concerto seria uma gota que, somada, talvez um dia, formasse mar. Quando voltou para a fundação, o céu estava cinzento. No bolso, a fotografia dobrada. No peito, a inquietação. Havia uma sensação que não diminuía. Aquele olhar grande, o bilhete no aeroporto, a pasta com a foto. Algo se fazia em silêncio. Algo que não tinha o respeito de perguntar se podia entrar na vida das pessoas. Isadora guardou as chaves do carro da fundação, olhou para o prédio e, pela primeira vez desde que aceitará aquele trabalho que parecia uma mão estendida, pensou se bondade praticada em espaço com vidraças precisava de autorização para rimar com dignidade. Ao atravessar a rua, viu um carro brilhante estacionar de forma quase teatral. A porta abriu e um homem desceu. Não havia ainda tempo de perceber os detalhes que fariam dele nome mais tarde, mas havia algo na maneira como ajeitou o paletó e trocou a gravata por um gesto impensado, que falava de uma vida que não se confunde com a dela. Ele caminhou para dentro da fundação sem procura, como quem retorna a um lugar que já conhecia.
E quando Isadora olhou por trás do vidro, sentiu que aquele encontro, com rostos com perguntas sem perguntas, com o luxo que se aproxima como quem examina, era apenas o começo de algo que traria à superfície verdades que ainda não tinham nome. O homem ajustou a gravata antes de atravessar a recepção como quem ajeita uma cortina. Não havia urgência no andar dele. Havia um passo que vinha de outro lugar, de salas com um piso de madeira, de quartos que cheiravam a pomada e memórias. Quando a porta se abriu para o seu rosto, o vidro espelhado devolveu a imagem de um homem de meia-idade, com poucas rugas nas têmporas e olhos que guardavam uma fadiga antiga. Era André Mendes. Não precisava de anúncio. O nome estava naquele cartão deixado sob a porta da dona Helena, nas notas de imprensa que ele assinava, nas placas de inauguração que viriam depois. Para Isadora, naquele instante, ele era apenas o homem do terno do aeroporto, o mesmo que lhe dera a passagem. Algo dentro dela se apertou, como se o universo estivesse juntando retalhos. Ele percorreu o corredor até a sala de reuniões, onde Patrícia costumava receber visitantes de alto nível. Cumprimentou com um aperto de mão curto, um olhar de quem já havia visto o mundo de cima e de quem carregava uma guerra interior com a própria confiança. Falou pouco. Quando a sala encheu de palavras burocráticas sobre metas e números, André escutava com uma paciência que tinha o sabor amargo da vigilância. O gosto de quem precisa medir cada gesto dos outros para acreditar que os outros não o enganam. Nos dias que se seguiram, André apareceu mais vezes. Não se apresentou de imediato a Isadora. Preferiu observar, talvez por hábito, talvez por medo. A presença dele deixou um rastro no prédio. Seguranças mais atentos, reuniões convocadas às pressas, pastas sendo entregues com uma formalidade que soava quase cerimoniosa. A fotografia que Isadora havia guardado no bolso começou a se desenrolar como ponta de um novelo. Ao mesmo tempo em que fazia seu trabalho, ela notou novos arquivos chegarem à mesa. Sequências de imagens, relatórios com datas e endereços, anotações pequeninas escritas à tinta fina, sempre em terceira pessoa. Era como se alguém estivesse catalogando não só necessidades, mas reações. Lágrima ao falar da filha. Pausa antes de dizer o preço. Pergunta sobre emprego e desvio para falar da missa. A inquietação virou dúvida quando, numa manhã chuvosa, Isadora encontrou Patrícia na cozinha da fundação. A mulher inclinava-se sobre a máquina de café, os óculos presos no alto da cabeça, e falou com uma voz que tentava ser casual. «Acha estranho ter sido chamada tão de repente para o projeto?» perguntou Patrícia sem olhar para Isadora. «Estranho não é a palavra», respondeu Isadora segurando o copo. «Está tudo muito... secreto». Patrícia suspirou como quem contém um mapa e não quer mostrá-lo. «André é exigente», disse. «Ele quer resultados e, bom, acha que há muita gente que age por interesse. O trabalho aqui é delicado. Às vezes, precisamos entender o contexto antes de fazer a doação». A resposta evitou os cantos. Não disse como se entendia entender o contexto. Não explicou as pastas, as câmeras, os relatórios. Isadora sentiu que a linha que separava proteger os recursos de vigiar pessoas havia sido cruzada sem aviso. Guardou a sensação como quem guarda uma dor com data marcada. A inquietação cresceu até explodir numa manhã em que, ao reorganizar o arquivo antigo, ela encontrou uma planilha fechada por senha. Havia no nome do arquivo uma sigla que lembrava alguém capaz de ordenar reconhecimento e filtragem. Testes Genuinidade. Ao abrir a planilha com a ajuda de um técnico velho que trabalhava na manutenção do prédio, encontrou colunas de critérios, reações, comportamento, origem do pedido, sinais de desonestidade potencial e, ao lado, indicações sobre quem deveria ser observado. Havia fotos, capturas de um telefone, notas sobre horários em que as pessoas frequentavam mercados ou paróquias. No rodapé, um nome, André Mendes, com a observação: aplicar filtros pré-entrevista. Isadora sentiu o ar faltar. Não era apenas que a sua foto estivesse ali. Era a ideia de que alguém com poder decidia que era legítimo espiar. Levou a planilha para Patrícia, com a pergunta que já não cabia em gestos. «Quem escreveu isso?» disse com a voz baixa.
Patrícia ficou vermelha por um segundo, uma manifestação humana que contrariava a compostura institucional. Ela tentou remeter a responsabilidade a um departamento, a um protocolo que, lamentavelmente, não fora bem explicado, mas havia no rosto dela um sinal de sobra. Responsabilidade dividida, culpa partilhada. Antes que pudesse pensar em algo mais estratégico, a notícia vazou. Não foi ela que vazou, pelo menos não diretamente. Alguém deixou uma cópia do documento em um grupo de comunicação interna, cujo conteúdo foi, em menos de um dia, parar nas mãos de um jornalista que cobrava pautas de responsabilidade social. A manchete que saiu pela manhã não foi de calúnia, foi um espelho que refletiu um método. Fundação que promete dignidade filmava casos para testar genuinidade, dizia o título. O texto não inventava nada. Apenas descrevia os arquivos, as pastas, as imagens e uma amostra de e-mails internos que confirmavam a metodologia. O edifício inteiro se encolheu ao som da respiração coletiva. Ricardo trancou-se no escritório dele com o rosto pálido. Vanessa dobrou os papéis como se cada dobra fosse uma tentativa de esconder vergonha. Patrícia foi chamada para uma reunião de emergência com o conselho. André caiu num silêncio tão grande que parecia uma sentença. Para quem o conhecia da mídia, era fácil desenhar o caminho das consequências. Para quem, como Isadora, sentia o impacto no próprio corpo, as consequências vinham como uma chuva que não escolhe a direção. Molham tudo. Isadora foi procurada. Um repórter queria sua versão. Uma repórter queria entender como foi salvar Dona Helena. Em meio a entrevistas e mensagens, a pergunta que a deslizava por dentro era outra. Por que alguém escolhera observar, filmar, catalogar seus gestos sem pedir licença? Havia por trás daquela escolha uma afirmação incômoda, que a bondade precisava ser provada, e a ideia de que sua humanidade pudesse ser usada como amostra de laboratório a enraiveceu com uma precisão lenta. No dia do encontro marcado pelo conselho da fundação, o salão estava tomado por rostos que não eram os das pessoas que Isadora costumava visitar. Havia advogados, jornalistas, membros de conselhos consultivos, todos ali para medir o estrago. Patrícia compareceu pálida, com uma pasta de justificativas. Ricardo e Vanessa mantiveram a distância, como se as palavras ali proferidas pudessem manchá-los também. Isadora entrou pouco depois com o rosto lavado, os pensamentos prontos como pedras. O encontro foi formal. Pessoas com crachás distribuíram papéis. Uma mesa comprida assumiu o centro e André sentou-se do outro lado, sem paletó, sem gravata, num gesto descido do próprio status. Quando a palavra foi proposta a ele, falou com uma honestidade arranhada. Eu fiz, eu autorizei, eu pensei que protegeria a fundação. Havia nas palavras dele o som de um homem que fora ferido e que, em vez de procurar cura, aperfeiçoou uma armadilha. Eu fui traído, disse André, e a revelação entrou na sala como uma corrente de vento frio. Pessoas próximas desviaram verbas, manipularam dados, fizeram campanhas em nome do projeto para interesses privados. Eu perdi muito, e por isso desenvolvi um mecanismo. Se eu pudesse comprovar a honestidade das pessoas antes de envolvê-las, evitaria nova traição. As reações foram variadas. Alguém bateu palma por instinto, porque a narrativa parecia coerente com medo. Outros olharam com repulsa. Patrícia tentou se explicar. Foi um erro de avaliação, uma decisão técnica. Mas Isadora, que vinha sentindo o peso daquilo na própria pele, não queria ouvir justificativas técnicas. Queria saber onde estava o ponto em que uma pessoa deixa de ser sujeito para se tornar objeto de observação. Você viu a minha dor como instrumento, disse ela, e a sala encolheu. Não é a primeira vez que sou olhada como se eu fosse um teste. Eu acabei de enterrar minha mãe. E agora sou objeto de estudo para decidir se sou digna de ajuda. Não quero ser escolhida como amostra para provar que sua ideia de genuíno existe. O conselho teve de ouvir. Havia pressão pública e as redes exigiam providências. No fim, decidiram por uma auditoria externa e André, por sua parte, ofereceu-se para se afastar das decisões operacionais enquanto a investigação acontecia. Foi um gesto que soou como um pedido de desculpas prático, mas que não apagou a violência moral cometida. Para Isadora,
A distância de André não apaziguou a raiva. Havia sido invadida e precisava de reparação. Enquanto o mundo discutia o que havia acontecido, a vida nas comunidades continuou. As entregas, os concertos, as visitas médicas não podiam parar porque um método se revelou ilegítimo. Isadora continuou a trabalhar, porque queria salvar o que de humano restava no processo. Mas mudou suas exigências. Passou a documentar tudo de forma transparente, a ouvir as pessoas sobre como gostariam que a ajuda chegasse, a solicitar consentimento explícito para fotos e histórias, a recusar qualquer prática que recebesse informação sem o aval dos afetados. O processo de auditoria trouxe cenários ainda mais complexos. Documentos, gravações e testemunhos mostraram que a prática de observar sem consentimento vinha sendo usada por uma equipe muito pequena para filtrar beneficiários. Patrícia admitiu ter participado da montagem de critérios e pediu desculpas publicamente. Ricardo e Vanessa, pressionados pela reação pública, pediram licença para reavaliar suas posições. O conselho instituiu uma comissão de ética, com representantes da comunidade. Dona Rosa e Juninho foram convidados, assim como um representante legal da favela, um jornalista independente e um especialista em direitos humanos. Era a primeira vez que, pela regra escrita, a decisão sobre quem receberia ajuda dependeria de uma voz coletiva que não fosse a da alta administração. André aceitou as medidas, mas o momento de maior virada aconteceu quando ele decidiu ir pessoalmente à favela. Não houve paletó, nem porta-volante. Desceu do carro com a mão no bolso e um jeans gasto. Não pediu para ser recebido. Caminhou por entre as casas, sentiu o cheiro do almoço, ouviu o riso das crianças. Quando bateu na porta do barraco de Isadora, ela abriu com a testa franzida. Havia naquela espera uma linha onde as palavras tinham de vencer o medo. Eu vim porque preciso pedir desculpas, disse André sem artifícios. Eu achei que poderia controlar o mundo com regras. Achei que se eu pegasse os mais espertos antes, evitaria ser enganado. Usei a sua bondade como demonstração. Eu queria alguém puro para liderar um sonho meu e isso me cegou. Eu peço perdão. A comunidade assistiu com desconfiança. Seu Joaquim, que até então enviara bilhetes dizendo que o mundo era feito de contas que não perdoam, cruzou os braços e olhou para o homem rico com a expressão de quem conta moedas. Dona Rosa não deixou que o silêncio se alongasse. Ela disse, num tom que não era brando nem cortês, que perdão é dado quando aprova. André ouviu. Não pediu graça. Ofereceu trabalho concreto. Investiria parte dos recursos da fundação em reparação às famílias observadas, instalaria mecanismos de transparência, entregaria controle da seleção a um conselho com representantes da comunidade e abriria as finanças para a auditoria pública. As reparações foram num primeiro momento materiais, ressarcimento para famílias cujas histórias haviam sido usadas sem consentimento, suporte psicológico para quem se sentiu exposto, promessas de projetos já atrasados que seriam acelerados. Mas André sabia que não bastava o dinheiro. Havia um vazio de confiança que se recompõe com tempo e com ações. Por isso, ofereceu-se para participar de mutirões de trabalho na favela, para ouvir e para fazer. Não como um símbolo, como um trabalhador. Isadora estabeleceu condições claras. Ela não aceitaria ser usada como milagre de imagem, nem transformar o que acontecia ali em um produto de marketing. Queria transparência, compromisso com o emprego local, cursos de formação para jovens e apoio a iniciativas já existentes na comunidade. Queria também que houvesse uma cláusula de não interferência nas escolhas do conselho comunitário. André assinou cada pedido, não como uma formalidade, mas como gesto do homem que então entendeu que culpa sem ação era apenas uma palavra vazia. A primeira prova prática da nova fase foi organizada como mutirão. André, com as mãos calejadas de quem antes só apertava contratos, subiu em uma escada para segurar um painel de madeira enquanto Juninho pregava a placa. Não foi cena produzida, foi trabalho duro e suado, com lama, poeira e suor real. O gesto, por mais simbólico que parecesse para quem via de fora, teve um efeito mais profundo.
Mostrou que ele estava disposto a perder a aura para pegar o pesado. Não foi suficiente para apagar as feridas, mas foi começo. Enquanto isso, dentro da fundação, Isadora foi convidada a fazer parte de uma nova diretoria, que colocaria membros da comunidade no núcleo decisório. Ela hesitou. Temia ser figura de fachada, mas decidiu entrar com condições de autonomia, com poder de veto em processos de seleção e remuneração justa. Passaria a ganhar salário compatível com sua responsabilidade e teria recursos para contratar equipes locais. A decisão foi celebrada na rua com um churrasco improvisado, e a banda que tocava para as festas da vila tocou um samba que fez as crianças girarem. No novo modelo, as escolhas passaram por uma mesa redonda, onde cada família tinha o direito de se apresentar e ser ouvida. Não se tratava mais de provar genuinidade, mas de mapear necessidades, planejar soluções comunitárias e listar metas mensuráveis e com prazo. A qualquer indício de interesse privado, o projeto era revisto. O princípio básico passou a ser consentimento informado. Fotos só com permissão, entrevistas com acompanhamento, presença de um representante local em todo o registro. A fundação virava, aos poucos, um campo de aprendizado sobre como fazer do auxílio uma parceria, em vez de um favor paternalista. Os primeiros projetos, sob a nova direção, tiveram resultados práticos. A escola improvisada no ginásio da Vila de Limoeiro recebeu material didático e um projeto de reforço escolar, coordenado por jovens formados pela própria comunidade. Uma oficina de conserto de eletrodomésticos foi montada com um pequeno aporte inicial. Os próprios moradores ensinaram as técnicas e passaram a consertar geladeiras, fogões, quebras que antes custavam caro e levavam pessoas à miséria. Um projeto de microcrédito assistido possibilitou que mulheres abrissem pequenas bancas de comida, com acompanhamento contábil e capacitação. Em todas essas ações, Isadora esteve na linha de frente, conversando, registrando, exigindo o acompanhamento pós-entrega. O impacto começou a se ver de formas concretas. Na casa de Dona Marlene, o fogão novo permitiu que o leite das crianças não estragasse mais. O menino sem tênis passou a ir à escola com sapatos dados pela oficina. A avó, com remédio atrasado, ganhou um plano de saúde municipal articulado pela fundação com as secretarias locais. Cada vitória era pequena, mas cumulativa. Gerava confiança. E confiança é moeda em comunidades onde o crédito social foi corroído pela promessa de políticos e por iniciativas que chegaram sem pé nem cabeça. No decorrer desse processo, a imprensa foi se aproximando com menos sede de choque e mais curiosidade sobre resultados. André concedeu uma entrevista onde contou, sem desculpas fáceis, sobre o método errado que havia criado. Assumiu a responsabilidade. Prometeu e cumpriu a abertura das finanças e a participação direta do Conselho Comunitário nas decisões maiores. Alguns críticos não se convenceram, outros viram na mudança um exemplo de responsabilização. No entanto, para Isadora, a cena mais significativa não teve câmeras. Foi quando ela acompanhou uma médica voluntária que viera ao projeto e encontrou uma mulher que acabara de ter um parto complicado e recebeu encaminhamento para internação. O alívio nos olhos daquela família dizia mais que manchetes. A relação entre Isadora e André cresceu a partir daí, mas sem pressa de roteiro. Não foi uma conversão romântica súbita. Houve momentos de confrontação, noites em que Isadora questionou a necessidade do homem rico de controlar tudo, manhãs em que André lhe perguntava sem máscaras sobre a sua vida e sobre por que seguia trabalhando quando poderia viver de outra forma. Havia um traçado com cuidado no diálogo entre eles. Ela exigia transparência, ele entregue em pedidos de guia, e os dois caminhavam na estrada oposta ao que o mundo esperava. Não trocas de favores, nem compaixões que apagam a autonomia. Houve também resistências. Seu Joaquim, figura que sempre cobrara com a voz dura, recebeu uma visita surpresa. André apareceu na porta com um contrato para a reestruturação do aluguel, mas sua oferta veio com condições claras, prazos, descontos para pagamentos em dia e a exigência de que as negociações fossem feitas com respeito. Joaquim, homem que não mudara de hábito facilmente,
Não aceitou tudo de primeira, mas a postura diferente de André, que não transformava o encontro num espetáculo, e o fato de que o dinheiro estava chegando para obras que beneficiavam o coletivo, começaram a mudar as relações de poder local. Patrícia teve seu próprio percurso. Depois do escândalo, pediu demissão por conta própria. Na rua, ouviu de alguns que havia sido batedora do método. Para outros, apenas uma funcionária que seguiu ordens. Ela saiu com a ideia de reconstruir a própria carreira com ética auditada. Meses depois, voltou como consultora externa, oferecendo ajuda para montar protocolos de consentimento e agindo sob supervisão estrita. Ricardo e Vanessa, que primeiro cobriçam números, passaram a frequentar as reuniões do conselho para entender como mensurar impacto sem desumanizar. O trabalho deles tornou-se, lentamente, mais técnico e menos frio. Aprenderam a analisar não só a planilha, mas a história por trás de cada linha. Algumas feridas, porém, demoravam. A comunidade guardava lembranças de olhos que filmaram tristeza. Teve-se de pagar por testemunho, por terapia, por tempo. André concordou com cada custo. Não evitou pagar o que devia pagar. Não havia, com isso, passe livre. As pessoas queriam ver compromisso de longo prazo. Foi por isso que a Fundação passou a investir não só em doações, mas em capacitação, em empregos locais, em equipamentos para que as iniciativas se mantivessem quando a verba deixasse de fluir. O objetivo era simples, por mais ilusório que parecesse no começo: criar autonomia. Em meio a esse trabalho, Isadora recebeu uma proposta de um tipo diferente. Durante uma reunião do Conselho Comunitário, uma jovem psicóloga que havia participado dos atendimentos sugeriu um centro de escuta permanente, um lugar onde as pessoas pudessem ir não apenas para pedir ajuda, mas para aprender a gerir recursos, sanar conflitos e planejar projetos comunitários. A ideia foi acatada. A inauguração do centro foi uma cena que junta 3 elementos que vinham sendo cultivados: responsabilidade, saber local e participação. Isadora foi convidada a ser a coordenadora. Estava assustada com a responsabilidade, mas sentiu pela primeira vez que poderia construir um legado. Quando o centro abriu as portas, houve fila. Crianças em busca de reforço escolar, mulheres querendo saber como montar um negócio, homens querendo aprender a consertar um carro. A prefeitura local colaborou com um programa de estágio para jovens. Pequenos negócios começaram a ser registrados oficialmente. Para Isadora, tudo aquilo tinha o gosto de missão bem feita. Não um prêmio, mas o reconhecimento do esforço coletivo. A relação com André amadureceu no cotidiano. Houve encontros longe das câmeras, cafés que viravam discussões sobre livros, caminhadas que se tornavam conversas sobre infância e abandono. Ele contou aos poucos as feridas que o tinham transformado num homem desconfiado. Revelou que Dona Helena, a senhora que ele encontrou desmaiada no aeroporto, fora quem o criou por muitos anos. Que sua história familiar tinha sido um emaranhado de perdas. Uma infância marcada por ausência de pai, por ausência de segurança, por pessoas que, uma vez com acesso à intimidade, desviaram-se. Essas histórias explicaram, sem justificar, sua obsessão com a verdade alheia. Eu queria alguém que não me enganasse, disse André uma noite diante de uma mesa modesta na cozinha do centro, com 2 copos de suco. Era como se eu acreditasse que a honestidade das pessoas fosse a única moeda que me salvaria do engano. Eu errei. Usei de métodos que feriram pessoas que eu deveria proteger. Isadora escutou. Não se curvou a sentimentalismos. Pediu tempo, pediu prova. E ele deu. Em vez de prometer mundos, investiu em pequenas coisas: a criação de um fundo com gestão conjunta do Conselho Comunitário, a contratação de fiscais independentes, a publicação trimestral das despesas e das decisões. Submeteu-se a auditorias regulares e incentivou a presença de membros da comunidade nas contratações. Não quis salvar a própria imagem com uma cerimônia. Quis recompor com trabalho. Com o tempo, o amor que nasceu entre eles teve formas práticas. André passou a recorrer a Isadora, não como autoridade que salva, mas como parceira que conhece a rua. Pediu conselhos sobre prioridades, sobre quem contratar nas vicinais, sobre como falar com o padre local.
Ela passou a aceitar os encontros porque via nele alguém que se esforçava para compreender a vida que ela levava. O poder de compra dele não se transformou em dominação porque Isadora definiu desde o início limites claros. Queria independência, queria que suas decisões fossem respeitadas. Não queria receber ajuda que a tornasse invisível. André aprendeu a ser parceiro, sem ser salvador. O casamento não foi um evento de luxo. Foi um encontro público que ganhou a rua. Decidiram se casar na pracinha em frente ao barraco de Isadora, com fitas coloridas e cadeiras de plástico. Foi uma cerimônia simples, com palavras que falavam da comunidade. A lista de convidados era extensa. Vizinhos, os beneficiários que deram depoimentos, médicos voluntários, Patrícia, que veio com a humildade de quem aprendeu, Ricardo e Vanessa, com um novo respeito, seu Joaquim, que não perdeu a oportunidade de dizer que a vida dá voltas, e a dona Helena, com seu cartão de senhorinha bonita, que ainda usava batom. A cerimônia foi celebrada por um amigo da comunidade, e as palavras não foram ricas em metáforas, foram ricas em compromisso. O que nos une aqui são pequenas promessas, disse a pessoa que conduziu. Prometer não é fácil, mas é um gesto que se aprende. Eles trocaram votos que não prometiam transformações milagrosas, apenas fidelidade diária. André prometeu transparência e trabalho. Isadora prometeu parceria ativa e honestidade. Não houve joias caras. Houve uma aliança feita de prata simples e uma música tocada por quem fazia festa. A rua inteira participou. O cântico que brotou daquele casamento foi mais sobre recomeço do que sobre contos. A vida depois do casamento continuou com desafios. A fundação cresceu, sim, mas também cresceu a responsabilidade. O Conselho Comunitário, agora atuante, ocupou-se de monitorar as contratações, de avaliar o impacto e de garantir que a ajuda não se tornasse paternalismo. A nova gestão consolidou 3 frentes: educação, saúde básica e geração de renda. Cada projeto contava com indicadores claros e com o compromisso de não ser um aglomerado de promessas vazias. Um exemplo concreto do trabalho foi o programa de Casa Recuperada. Em parceria com a prefeitura e com a mão de obra local, a Fundação financiou reformas de casas com prioridade para lares de idosos, famílias com crianças e condições de saúde precárias. As reformas eram feitas por equipes locais treinadas para garantir qualidade e emprego. A primeira casa entregue foi a de Dona Marlene, a mesma que meses antes teve o fogão consertado. Quando as paredes foram pintadas e a calha ajustada, a alegria da senhora foi visível. Ela abraçou Isadora e disse, com a voz que tremia de emoção, que sentia a vida inteira reescrever-se em passos mais seguros. Outra ação de resultado foi a implantação de um ônibus sala de aula, que percorria as comunidades vizinhas, levando cursos técnicos, oficinas e atendimento social. Jovens inscritos nos cursos de mecânica e costura passaram a ter bolsas de estudo para aperfeiçoamento em sindicatos locais. O objetivo era simples: transformar as pessoas que recebiam ajuda em agentes que pudessem construir o próprio sustento. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Houve falhas, desistências, atrasos, mas o balanço no fim do primeiro ano mostrava melhoria nos índices de ocupação local e um número reduzido de demandas emergenciais. Houve também o projeto de Escuta Ativa, coordenado por Isadora, que formou multiplicadores locais em técnicas de acolhimento. A ideia era que a própria comunidade conseguisse identificar e encaminhar casos de violência doméstica, depressão e necessidade urgente. A equipe fazia visitas regulares, exercícios comunitários de elaboração de projetos e criou um banco de tempo. Cada membro poderia depositar horas de trabalho que seriam usadas por outros em momentos de necessidade. A reciprocidade transformou a relação entre quem recebe e quem dá, de modo que a vergonha foi diminuindo diante da eficácia prática. Nem tudo foi paradiso. A presença contínua do dinheiro trouxe novos problemas. Houve quem tentasse se aproveitar, quem procurou atalhos e casos em que a Fundação teve de cortar recursos para investigações. Isadora e o Conselho aprenderam a lidar com isso sem espetáculo.
Denúncias eram apuradas, contratos eram cancelados e a comunidade participou do processo. A lição foi sempre a mesma: transparência cura, e a participação popular é o melhor antivírus contra a repetição de erros. Quanto a Dona Helena, ela retomou a vida com uma lentidão digna. Estava mais frágil e as idas ao médico tornaram-se rotina. Mas havia também visitas frequentes de André e de Isadora, conversas sobre o passado e a possibilidade de histórias curtas. Em certa tarde, sentada numa varanda com vista para a pracinha, ela segurou a mão de Isadora e disse num sopro que não havia palavras para apagar a coragem de parar quando todos seguiram. A frase foi simples, e a resposta de Isadora foi um abraço que selou algo que não tinha preço: reconhecimento. Com o passar do tempo, a fundação passou a ser conhecida não por ostentação, mas por praticidade. Recebeu prêmios técnicos por processos de gestão comunitária e foi convidada para conselhos que debatiam políticas públicas. André, por sua vez, atuava menos no palco e mais nos bastidores, cuidando de sinergias com outras entidades e liberando espaço para lideranças locais. A mobilidade estrutural que se viu ali vinha de um princípio: não transformar dinheiro em espetáculo, mas em infraestrutura de cidadania. O maior presente que a história dava foi perceber a semente do gesto de Isadora germinando em outros lugares. Em um domingo, andando pela rua, ela viu um rapaz empurrando um senhor que caíra. Uma mulher aproximou-se para ajudar. A cena foi íntima. Ninguém tirou foto, ninguém fez manchete. Mas para Isadora, que já vira a própria imagem usada em relatórios e agora era figura de quem aprendeu a recuperar dignidades, aquilo significava continuidade. A bondade, mesmo com todas as falhas humanas em torno dela, havia plantado algo que se multiplica sem necessitar de holofotes. Algumas pontas foram resolvidas com discrição. André insistiu em responsabilização interna. As pessoas que haviam criado os testes foram atendidas por medidas internas que incluíram demissões e processos de reavaliação profissional, mas também oferta de cursos de ética e responsabilização quando possível. O objetivo não foi demonizar indivíduos, mas transformar práticas. Isso desagradou a alguns, satisfez a outros, e abriu um debate interno sobre como construir mecanismos preventivos sem violar pessoas. A vida nos bairros próximos transformou-se em histórias de pequena magnitude, porém constantes. Um pai que pôde regularizar documentos do filho por causa de um mutirão. Uma mulher que abriu uma costura e hoje emprega 2 pessoas. Uma escola que ganhou biblioteca e que viu a criança que antes deixava de estudar começar a sonhar com profissões. Esse conjunto de pequenos resultados desenhava uma mudança real. Não era só angariação de mídia, era construção cotidiana. Anos depois, num aniversário da fundação, os números foram apresentados com moderação. Havia relatórios públicos, reuniões de prestação de contas, momentos de crítica. Muitos presentes foram pessoas que Isadora escolhera. Havia também o som de crianças correndo ao redor. André subiu ao pequeno palco, olhou para a audiência e não fez o gesto de quem encobre o erro. Falou com voz que tremia de honestidade. Eu errei, disse ele. Usei métodos que feriram. Aprendi que proteger o dinheiro sem proteger a dignidade é como construir casa sem alicerce. Agradeço por terem me mostrado que a responsabilidade social passa pelo respeito. Hoje, entregamos as contas, abrimos os processos e colocamos o poder no lugar certo, nas mãos de quem sabe o que vive aqui. A fala foi aplaudida por uns, recebida com murmúrios por outros. O que importou no fim foi a disposição de transformar a culpa em trabalho e de aceitar que o perdão é construído, não imposto. No fim do dia, quando a festa baixou para conversas mais íntimas, Isadora caminhou até o banco onde havia uma multidão de lembranças suas. A lata de biscoito, os bilhetes, as fotos. André se sentou ao lado dela. Não houve declarações grandiosas, apenas a calma de quem aprendeu que o cuidado diário vale mais que gestos isolados. Lembro daquele dia no aeroporto, disse André olhando para o chão. Pensei que só queria que alguém fosse digna. Hoje sei que dignidade não é algo que se prova, é algo que se garante.
É isso, respondeu Isadora com um sorriso leve. A gente garante com respeito, com espaço, com trabalho. E com muito, muito chão. Quando a música acabou, as luzes foram diminuindo e a rua encontrou seu silêncio habitual. No portão do barraco, Dona Helena acenou com um lenço. Crianças se abraçaram. Pessoas combinavam trabalho para o dia seguinte. No meio do movimento, um rapaz notou uma senhora que escorregara na calçada. Sem pensar, ele correu para ajudá-la. Ninguém filmou, ninguém escreveu post. Houve apenas o gesto que havia começado no aeroporto. A presença de alguém que decidiu ficar quando os outros seguiram. Isadora observou a cena e sorriu. Sentiu com uma clareza que aquietou as inquietações que o mundo não era salvado por gestos de um único homem, nem arruinado por um erro de outro. O mundo era, sobretudo, tecido por muitas mãos que, fraquejando ou acertando, continuavam costurando. E ali, entre barro e concreto, entre pastas e fotos, a verdade surpreendente que ela tivera ao socorrer Dona Helena, a ligação entre duas vidas de mundos diferentes, havia se transformado em algo maior, um compromisso que chegava mais longe que o ato isolado daquele dia no aeroporto. Antes de ir para casa, Isadora olhou para trás. A pracinha estava iluminada por lâmpadas simples. Crianças riam. O amor que nascera não era uma fábula de mocinha e príncipe, era um trabalho de ambos e de muitos outros. A verdade surpreendente que a ida ao aeroporto revelara, que a senhora caída era mãe de um homem poderoso, trouxera dor e, em seguida, responsabilidade. Mas a lição maior foi entender que a bondade, quando se encontra com o poder, precisa de regras, de testemunhas e de vozes que resistam ao espetáculo. E assim, numa cidade que seguia respirando seus ruídos, Isadora fechou a porta do barraco. Sabia que havia noites de sono interrompido, contas a pagar e desafios, mas também sabia que havia trabalho pela frente e pessoas que agora tinham voz. Ela guardou o ticket de Recife num envelope com outros papéis, bilhetes de um passado que a moldara, e foi dormir com a tranquila sensação de quem fez uma escolha que reverberou. Parou quando as pessoas seguiram. E por isso, não só salvou uma vida naquele aeroporto, ajudou a construir um caminho onde a dignidade passa a ser a primeira condição de qualquer ajuda. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém que precisa lembrar que pequenos atos, aliados à responsabilidade, podem mudar vidas. E se quiser, procure apoiar iniciativas locais que trabalham com transparência e participação comunitária. Quando a ajuda é feita com respeito, ela tem o poder de transformar.